Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que ainda é muito tabu, tá? Que as pessoas têm muita vergonha de conversarem entre si e muito mais com os filhos, né? Se chama masturbação infantil. Como esse nome masturbação, né, é um nome que se tornou pervertido, hoje estão dando um nomezinho mais bonitinho, que se chama gratificação infantil. Pois é, sim, existe a masturbação infantil. Se você quiser chamar de gratificação infantil, fique à vontade, tá? Mas existe sim a masturbação infantil e faz parte do desenvolvimento infantil. Por que, Bruna, que isso faz parte do desenvolvimento infantil? Gente, a criança, desde que nasce, ela vem descobrindo como funciona o mundo, e isso inclui descobrir como funciona o seu corpo. Então, quando bebezinho, a criança, por exemplo, sente prazer na boca, que a gente chama de fase oral. Então, tudo a criança leva à boca. E não é só porque está nascendo o dente, não, porque ela também sente prazer levando objetos até a boca. E aí vocês podem reparar que quando a criança está muito irritada, estressada, frustrada, com dor, o que ela quer? Um tetezinho, uma chupetinha, um mordedor, algum objeto para levar até a boca, porque isso faz com que ela sinta prazer e esse prazer vai liberar hormônios de bem-estar, tá? E a criança vai crescendo e ela vai começando a descobrir outras coisas. Ela vai começando a descobrir que ela é um ser separado da mãe. Ela vai começando a descobrir que ela tem um espaço no mundo, que ela pode ter as opiniões, as ideias dela. E também ela vai começar a descobrir o seu corpo. Então, ali por volta dos 2 anos de idade, essa fase pode se iniciar e tem o ápice por volta dos 5 anos de idade. Mas não se preocupem, tá? Isso não é ad eterno, embora a masturbação ela possa vir a continuar, né? Aí até a pessoa morrer. Enfim, né? Até morrermos, me incluo nisso. Então, o que a gente deve fazer, né? Quando a gente pega a nossa cria se masturbando? Primeiro de tudo, não criticar, não julgar, não brigar, não colocar de castigo, porque faz parte do desenvolvimento da criança. E quanto mais você reprime isso pode causar consequências futuras, tá? Então, Bruna, mas meu filho tá se masturbando hoje, ele vai ficar com aquela mania de quando crescer, de ficar com a mão no piu-piu, que nem acontece aí, que eu vejo todo mundo. Gente, isso tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São sensações corpóreas, o órgão genital da criança, ele está super sensível, então é uma área super vascularizada que faz com que a criança ela sinta a necessidade de se descobrir. E quando isso começa? Através da observação. A criança ela vai abrindo espaço para observar cada vez mais o mundo. E aí ela começa a observar de que existem pessoas que têm parecido com o dela, de que tem maiores que o dela, com pelos, de que tem diferentes do dela, que é o caso, por exemplo, do órgão feminino e do órgão masculino. Ai, Bruna, mas o que eu faço quando a criança me perguntar? Você vai explicar a verdade, sempre respondendo aquilo que a criança pergunta. Aí os pais ficam, mas eu não sei o que falar. Então responda o que ela perguntar. Mãe, por que você é diferente do meu? Porque a mamãe tem um órgão feminino e o órgão feminino se chama vagina. Você tem o órgão masculino, porque você é um menino, e o órgão masculino se chama pênis. Ou vocês podem usar os nomes fantasias bonitinhos que foram criados, como piu-piu, pepequinha, né? Enfim, então é importante falar. E aí, quando vai chegando essa fase, também vão surgindo outras dúvidas, como é que eu nasci, né? Enfim, agora essa parte, gente, é super, hiper importante, porque a gente pode e deve ensinar para a criança a educação sexual, ensinar a criança a se proteger. Quando a gente começa a falar com a criança sobre o próprio corpo, a gente está dando a ela uma oportunidade de entender de que ela precisa respeitar o seu corpo e não deixar qualquer pessoa tocar no seu corpinho. Então você acaba prevenindo a criança de sofrer abusos, tá? Durante a infância e durante a adolescência, enfim, para o resto da vida, porque ela aprende a respeitar o próprio corpo, ela aprende a se defender, a se proteger, tá? E aí você vai ensinar essa criança a privacidade, a intimidade. Então, meu filho,
eu estou percebendo que você está se esfregando no travesseiro, isso é gostoso, né? Você gosta, não é mesmo? E isso é importante a gente fazer quando nós estamos sozinhos. Então você vai lá pro seu quartinho, ou quando você estiver no banheiro, e aí você vai ensinar para a criança, como eu falei, essa noção de privacidade, de intimidade. E aí você vai conversando com ela. E filho, é muito importante a gente entender de que não é qualquer pessoa que pode tocar no nosso corpo, tá? Não pode tocar aqui, não pode tocar aqui, só a mamãe e o papai, tá? Ninguém mais pode fazer isso. Pode tocar na cabeça? Pode. Pode tocar no ombro? Pode. Mas aqui não pode. Então você vai ensinando isso para a criança, tá? E mais uma vez, gente, em relação às dúvidas das crianças, vocês vão perguntando, vocês vão respondendo aquilo que ela pergunta. Combinado? Bruna, e o que é normal e aonde eu devo me preocupar? Ok, a criança se roçar em objetos como travesseiro, quina de algum local, sofá, na perna, né? Meninas às vezes ficam ali se balançando na perna da mãe ou do pai e elas ficam se roçando ali. Tá? O que você deve se preocupar é quando a criança ela pega algum objeto e faz a penetração, tá? Isso é preocupante. Por quê? Ou essa criança, ela tá vendo conteúdos que ela não tem que ver, né? Ou seja, em celular, internet, ou seja, vendo fisicamente alguém que tá ali tendo relação sexual e essa criança tá assistindo, né? Por exemplo, tem pais que fazem cama compartilhada e não acham nada demais transar enquanto a criança está dormindo. Sim, gente, tá? Tem tudo a ver. Isso é considerado abuso sexual, abuso infantil, tá? É considerado uma falta de respeito. A criança, sim, ela pode ver. Gente, uma coisa que não dorme é a nossa audição. A gente dorme, mas o ouvido, ele não fala assim, vou dormir e vou desligar. Não, então a criança, ela escuta, sim, tá? E isso pode despertar nela certas curiosidades que não eram para ser despertadas na idade dela, tá? Então, ou essa criança, ela tá vendo, observando conteúdos que não são propícios para a idade dela, ou ela está sendo abusada. Então isso sim é um sinal de big alerta vermelho, se essa criança ela tá ali fazendo penetração, tá? Um outro ponto preocupante é que, como eu falei, a criança ela vai buscar sentir alguma melhora nos seus sentimentos de frustração, de raiva, né? E aí ela pode usar a masturbação para poder aliviar essas emoções, esses sentimentos que ela está sentindo. Então, por exemplo, a criança está passando por um processo de separação dos pais. Então ela está tendo que lidar com um monte de emoções ali que ela não está acostumada. Então ela pode correr, né, para aliviar essas tensões para a masturbação. Um outro exemplo, a chegada de um irmãozinho, uma mudança, né? Uma mudança de casa ou uma mudança de escola, isso pode causar uma determinada ansiedade na criança e ela começar a se masturbar com mais intensidade, tá? Então isso precisa sim ser observado, porque essa criança ela está precisando de ajuda, tá bom? Inclusive nos dois casos, precisando de ajuda. Então, observem a cria de vocês, observem o ambiente de vocês e, acima de tudo, acolham. Porque muitos pais, quando percebem de que a cria ela está se masturbando, eles acabam sendo grosseiros, agressivos, acabam ignorando aquilo. Não é para ignorar, não é para ser grosseiro, agressivo, é para acolher essa criança. Quanto mais carinho, quanto mais afeto você dá à sua criança, enquanto ela está passando por essa fase que faz parte do desenvolvimento dela, mais ela vai levar essa etapa com tranquilidade e a hora que tiver que passar, vai passar e tá tudo certo, tá? Um fator importante, gente, é que precisamos sempre nos atentar à forma como a gente olha para a criança, porque às vezes a gente fala num tom de voz, mas o nosso olhar é de frustração, é de vergonha. Vamos supor que seu filho faça isso em público, você pode se sentir envergonhado, tá? Então a sua forma de conduzir esse processo faz toda a diferença, tá bom? Então, gente, esse aqui é mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem aqui e vamos interagir, tá bom? Um beijo e até a próxima.